Saudações a vocês que acompanham este canal, sejam bem-vindos ao PLMMA 89. Meditações de Marco Aurélio, livro 7º, capítulos ou entradas 54 e 55. Tradução de referência, a de Dona Virgínia de Castro e Almeida, em domínio público. Como sempre, você poderá acompanhar a leitura, a análise e o comentário que serão feitos ao longo dos próximos minutos por meio da descrição deste vídeo, em que colocamos o trecho que é lido e discutido no vídeo em questão. Muito bem, vejamos então o que Marco Aurélio tem a dizer nestas duas entradas ou nestes dois capítulos do livro 7º do seu Diário Filosófico Espiritual. 54. Em toda a parte e sempre te compete aceitar a tua sorte presente, tratar com justiça os homens presentes, prestar toda a atenção à representação presente das coisas, a fim de que nenhuma ideia mal compreendida se infiltre em ti. Mais uma daquelas meditações muito sintéticas e que contém muita informação, contém muitos preceitos que podem ser desdobrados do estoicismo. Aqui nós temos o seguinte: em toda a parte sempre, a qualquer momento e em qualquer lugar, te compete, é sua missão, é seu objetivo, é algo que você pode cumprir, é o seu trabalho, né? Aceitar a tua sorte presente, aceitar aquilo que você está vivendo, aceitar as circunstâncias em que você está metido. É possível isso. É possível e é mesmo um dever do ponto de vista estoico. Tratar com justiça, com respeito, os homens presentes, os seres humanos que estão à sua volta. Isso também é possível, não importando quais sejam esses homens, por mais ríspidos, por mais desagradáveis, por mais molestos, por mais desrespeitosos que sejam, eles não mandam na sua ação, eles não mandam naquilo que você faz. É possível filtrar aquilo que eles fazem contra você e agir bem com essas pessoas, mesmo que elas não ajam bem com você. Prestar toda a atenção à representação presente das coisas. Representação, evidentemente, é fantasia, é representação ou impulso ou estímulo, ou ainda, enfim, ideia, pensamento, né? Aquilo que a realidade produz diante de você. Preste toda a atenção, use a sua prossorré para lidar com isso, a fim de que nenhuma ideia, nenhuma fantasia mais mal compreendida se infiltre em ti, venha a perturbar você, venha a iniciar as paixões, né, dar início àquilo que os estoicos chamavam de paixões, essas emoções violentas. Seabra traduz este trecho da seguinte maneira: em todas as partes e continuamente, em ti está tanto com as conjunturas presentes, piedosamente comprazer-te, é de fato um termo ligado à piedade, à aceitação daquilo que os deuses nos colocam, como com os homens presentes, comportar-te conforme a justiça, conforme a dikaiosune, e na impressão presente, impressão ou representação, ou ideia, ou enfim, estímulo, como queiram, é fantasia, né? Empregar toda a tua arte, toda a tua techné, ou a sua prossorré, a sua atenção, para que nada incompreensível se insinue. E aqui nós temos a expressão das três disciplinas dos estoicos, tal como enunciadas, ou tais como enunciadas por Pierre Hadot na sua bela obra A Cidadela Interior. Então, vejam, a disciplina do desejo, de entender a constituição da realidade e o que é racional ou não desejar dessa realidade, está aqui expressa por esta injunção: aceitar a tua sorte presente, entender aquilo que você vive no momento, entender que as coisas não dependem unicamente de você. A família em que você nasceu não foi da sua escolha. O país em que você vive
muitas vezes não é da sua escolha. Os filhos que você teve não são fruto da sua escolha, mesmo quando adotados, porque eles crescem e mudam. Os seus colegas de serviço não são da sua escolha. A sua situação financeira é, até um certo ponto, sua responsabilidade. Vejam, pode haver pessoas se conduzindo muito bem do ponto de vista financeiro em países em que a economia vai mal, como a Argentina, e que evidentemente não têm o mesmo sucesso econômico do que aqueles que sabem guiar-se financeiramente em países mais estáveis. Então aceite sua sorte presente, aceite o que os deuses deram para você. Não quer dizer não fazer nada, ficar impassível, não buscar a justiça, por exemplo. Mas entenda as regras do jogo. Comece por entender as regras do jogo. O que está sendo, o que está em jogo, o que está sendo tramado por meio dessas leis universais, né? Em qualquer circunstância, nós temos aqui a disciplina da ação, tratar com justiça todos os homens presentes. Depende de você unicamente. Ah, mas eles são injustos, eles são agressivos, eles são antissociais, eles são molestos, eles são desagradáveis, eles são ruidosos, eles são traiçoeiros, eles são hipócritas, eles são maus, eles são ladrões em potencial, mas você não é nada disso. É o que importa. Você consegue controlar o que os outros fazem? Não. Como você vai lidar com essas pessoas é algo que lhe diz respeito. E a dikaiosune, que é uma justiça muito concreta, muito real, muito horizontal, não é uma discussão abstrata quanto ao que poderia ser a constituição do Estado ou poderia ser a sociedade, sim, algo que diz respeito às nossas relações do dia a dia. É uma justiça muito terra a terra, essa dos estoicos. Isso sim é algo que compete a você, que lhe diz respeito. Você pode escolher ser bom, justo, decente, enfim, confiável diante dos seus semelhantes, ainda que eles não sejam nada disso. Então aqui a disciplina da ação está enunciada. E prestar toda a atenção à representação presente das coisas, a fim de que nenhuma ideia mal compreendida se infiltre em ti, é a disciplina do assentimento, ou, se desejarmos, da percepção. É aquilo que diz respeito ao modo como o indivíduo enxerga a realidade, aqueles filtros racionais que ele deve erguer diante de si para impedir que a realidade se infiltre de uma maneira não fiscalizada pela razão dentro de si e impedir, ou pelo menos mitigar, né, o império das paixões sobre si mesmo. E nós temos nestas três disciplinas a enunciação das três partes da filosofia segundo os estoicos. Na disciplina do desejo está a física dos estoicos, o estudo da constituição da realidade para entender o que podemos ou não esperar dessa realidade. Nós temos na disciplina da ação, evidentemente, a ética, o que é ser ético com os nossos semelhantes, de que maneira agir bem com eles. E temos, por fim, a lógica. Nós temos, por fim, essa disciplina interior, esse modo de disciplinar-se interiormente, de entender quais são os procedimentos internos da razão para termos uma apreensão da realidade que seja coerente com essa realidade mesma e não uma acepção não coerente e, portanto, que nos vai atingir com as paixões e com todos os desarranjos interiores que elas podem trazer. Aqui a lógica, e uma lógica muito aplicada. Então vejam como os estoicos concebiam uma filosofia aplicada, porque o estudo da realidade tem a ver com a ideia de ter desejos e aversões que estejam em conformidade com a própria constituição dessa realidade. O estudo da ação tem a ver com o emprego da ação boa, justa, decente e eivada de quaisquer outras virtudes. E o estudo do próprio funcionamento da nossa apreensão da realidade tem por objetivo garantir uma tranquilidade interior, porque essa tranquilidade acaba sendo o modo de você perceber que está em acordo com a realidade mesma. Se você anda muito perturbado, se tudo coloca você
em agitação, é porque você não está encarando a realidade como ela pede para ser encarada. Porque ela vai mostrar para você o que você pode ou não desejar dela, qual é o tipo de ação que é capaz de garantir a tranquilidade, a serenidade, e como lê-la, fundamentalmente, como decifrá-la, como criar os juízos e os assentimentos convenientes para garantir a maior tranquilidade interior possível. A realidade instrui nesse sentido. Ela não nos deixa sem chaves de interpretação, sem chaves de entendimento dela mesma. 55, um trecho mais longo, e que tem muito a ver com o 54, nós vamos ver. Não desvies o teu olhar para a alma dos outros, mas fita bem de frente o objetivo que te indica a natureza. A natureza universal pelos acontecimentos que te envolvem. Atua pelas ações que deves praticar. O que compete a cada um é o que lhe dita a sua natureza. Todos os outros seres foram organizados em vista dos seres racionais. Como em todas as esferas, as coisas inferiores foram feitas em vista das superiores, e os seres racionais em vista uns dos outros. A primeira condição da natureza humana é, pois, a sociabilidade. A segunda, resistir às impressões corporais, pois compete à razão e à inteligência circunscreverem-se e nunca serem subjugadas pelo impulso dos sentidos e paixões. Com efeito, ambos são puramente animais. A razão quer governar e insurge-se contra tal domínio, e é justo. Por lei natural, tem o direito de se servir deles todos. O terceiro característico de um ser racionalmente constituído é não se deixar arrastar nem enganar. Uma alma que possua estes dotes pode seguir caminho em linha reta, possui o que lhe compete. Muito bem. Não fique olhando para o hegemonicon dos outros, né? Ou para as almas, aqui como é traduzido, para as mentes diretoras dos outros, né? Alotria hegemonica. Não olhe para o que os outros estão pensando. Ah, mas ele não diz em outras passagens que é necessário prestar atenção ao modo como as outras pessoas agem e pensam? Sim, dentro daquela perspectiva de agir bem com elas. Não para você imitar essas pessoas. Não para você tomar os desejos delas como seus desejos próprios, ou para tomar os maus comportamentos delas como modelos para si mesmo. Não desvies o teu olhar para a alma dos outros, para o hegemonicon dos outros, para a mente diretora deles, mas fita bem de frente o objetivo que te indica a natureza. Mas preste atenção à natureza. E essa natureza tem dois níveis, um nível particular e um nível geral. A natureza universal do cosmos, pelos acontecimentos que te envolvem, porque essa natureza é que impõe as coisas em que você está metido. Ela que garante as leis que permitem a sua vida, em primeiro lugar, e que criam o cenário em que você se move. Essa natureza. Ela fala por meio desse cenário, ela fala por meio das circunstâncias. E é necessário aceitar essas circunstâncias em termos históricos, não se rebelar contra elas. E a tua própria natureza pelas ações que deves praticar. E a natureza humana é sociável, ela tem algo em vista da koinonia, do seu caráter gregário, sociável, social, e ela é logike, ela é racional. Ela tem esses dois predicados básicos. Então a sua própria natureza é buscar ser o mais racional e o mais sociável possível em todas as suas ações e mesmo em todos os seus pensamentos. E há uma natureza universal que impõe a você coisas sobre as quais ou você tem um controle muito restrito ou você não tem um controle nenhum. O que compete a cada um, a cada ser humano, é possível saber o que compete a cada ser humano porque essa natureza conversa conosco, né, em termos estoicos. É o que lhe dita a sua natureza. Nós temos uma natureza que é humana, básica, e uma natureza própria. Então você tem predicados específicos, atributos próprios, talentos particulares. Vá atrás deles. Não permita que eles sejam desperdiçados, porque é isso que você veio fazer na Terra, fundamentalmente. É isso que você veio fazer aqui. Então, eu tenho uma grande habilidade manual, mas eu trabalho em outra coisa. Quer dizer, está desperdiçando um grande talento.
eu tenho um talento muito grande para questões, enfim, de eloquência, explicar assuntos, mas eu estou trabalhando no mercado financeiro. Ok, pode ganhar muito dinheiro lá, mas você não está cumprindo a sua natureza, né? Então, é necessário atentar para aquilo que você é. Todos os outros seres foram organizados em vista dos seres racionais. Há aqui um axioma com o qual talvez nós não concordemos, isto é, os animais são irracionais, ou muitíssimo menos racionais, muitíssimo menos sencientes do que nós e, portanto, estão submetidos a nós. Como em todas as esferas, as coisas inferiores foram feitas em vista das superiores, existe uma hierarquia, uma escala escala da natureza, e os seres racionais em vista uns dos outros, quer dizer, eles têm uma igualdade, pelo menos, de partida. Nós somos feitos uns para os outros. Não há, do ponto de vista hierárquico da nossa própria Constituição, nada que não seja convencional, nada que não seja uma escolha política, uma escolha das nossas leis, dos nossos costumes. Fundamentalmente, há uma igualdade que é dada pelo Logos, que se deposita na mente humana entre todos nós. A primeira condição da natureza humana, não é natureza, aqui o termo que aparece é kataskeué, quer dizer preparação, construção, arranjo, constituição, da constituição dos anthropoi, dos seres humanos, é, pois, to koinonikon, a sociabilidade, o fato de podermos nos entender numa koinonia, numa comunidade, nossa sociabilidade, ou nosso senso gregário, ou nosso senso de comunicabilidade, ou nosso senso de comunidade mesmos. Então, a primeira coisa é a sociabilidade. Ora, esta sociabilidade tem a ver com a justiça, que é aduzida lá na entrada 54. Tratar com justiça os seres humanos presentes, aqueles com os quais você lida. Então aqui nós estamos falando de uma condição da constituição humana, da kataskeué, própria dos seres humanos, que tem a ver com a disciplina da ação dos estoicos. Temos a disciplina da ação aqui enunciada de outra forma. A segunda condição da kataskeué própria dos seres humanos é resistir às impressões que vêm do corpo. Isso é difícil, demanda uma educação, demanda um treinamento, pois compete à razão e à inteligência, tanto ao logos quanto nos, circunscreverem-se e nunca serem subjugadas pelo impulso dos sentidos e paixões. Isto diz respeito, evidentemente, à chamada disciplina do assentimento ou da percepção. De que modo blindar-se interiormente para que as fantasias e as representações que nos atacam não sejam seguidas de um julgamento errôneo e de uma tomada das paixões de nossa interioridade. Então, isto é... Vou dar um exemplo simples. Alguém xinga você. Se você imediatamente julgar que aquilo é um mal, será contaminado por alguma paixão. Ira ou tristeza, ou uma união de ambas. Se você disser, não, isso é simplesmente um julgamento errôneo que ele faz a meu respeito, acabou. Não há a paixão correspondente. Com efeito, ambos, os impulsos dos sentidos e paixões, eu poderia aqui me debruçar sobre os termos, vai levar muito tempo. Enfim, tudo isso que vem do corpo, dos sentidos de fora da própria mente, são puramente animais, são coisas que dizem respeito à nossa natureza animal, à nossa natureza não propriamente humana, não apanágio do ser humano. A razão quer governar, ela quer mandar. O Logos quer ser soberano e insurge-se contra o domínio puramente animal. E é justo que assim o seja. E é importante que essa razão se afirme cada vez mais por meio da disciplina do assentimento, que é algo que diz respeito à lógica dos estoicos. Por lei natural, pela própria constituição da natureza, tem o direito de se servir deles todos, porque aquilo que é superior deve se servir do que é inferior. O elemento superior deve governar sobre o elemento inferior. Estamos falando de elementos que dizem respeito à nossa constituição enquanto seres humanos. E o terceiro fato dado característico de um ser racionalmente constituído é não se deixar arrastar nem enganar. Portanto, estamos falando aqui da disciplina do desejo. E esse não se deixar arrastar nem enganar tem a ver com
ter os desejos convenientes, ter as aversões convenientes relativamente à realidade por meio de um estudo dessa própria realidade. Como essa realidade está constituída? O que eu posso desejar que seja racionalmente coerente e o que eu posso tomar como aversão que seja também racionalmente coerente, dada a constituição da realidade. Disciplina do desejo e da aversão. Uma alma, um hegemonicon, uma mente diretora, que possua estes dotes, que vêm de um cultivo da própria filosofia estoica, pode seguir caminho em linha reta. Pode caminhar em linha reta, seguir uma senda que não tenha reentrâncias, não tenha curvas. Possui o que lhe compete, cumpre a sua missão enquanto ser humano. E é isso que nós lemos aqui nesta longa passagem, um pouco mais longa, do livro 7º das Meditações de Marco Aurélio. Então, tanto na passagem 54 quanto na 55, nós temos a enunciação de conceitos que têm a ver com as 3 disciplinas que os estoicos acreditavam importantes para o pleno desenvolvimento humano, para o cumprimento de nossa natureza mesma. E aqui estão articuladas essas disciplinas, né, com todos os seus conceitos, nestas 2 meditações, nestas 2 notas pessoais. Cumprir a sua própria natureza, portanto, depende de uma compreensão preliminar do que seja, primeiro, a natureza universal, com as suas leis, depois, sua própria natureza, primeiro de uma maneira um pouco mais geral como ser humano, depois como indivíduo particular. É necessário o tempo todo perguntar-se a si mesmo: o que quer a natureza de mim? A natureza em geral, a minha natureza enquanto ser humano e a minha natureza enquanto indivíduo, fulano, fulana, beltrano, beltrana, cicrano, cicrano. Isso é necessário a todo momento e faz parte de uma formação filosófica. Nós continuamos no próximo vídeo com o PLMMA. Um abraço, até nosso próximo encontro. Tchau!